Como que eu fechei um negócio que faturava R$ 5.000 em menos de 90 dias? Talvez esse seja meu maior arrependimento, tá? Eu tenho refletido bastante sobre isso nos últimos dias, principalmente após eu soltar o vídeo aqui, informando que não dava mais, que eu tinha encerrado a pizzaria. Expliquei os motivos, o porquê que eu havia encerrado a pizzaria e enfim, tem muitos comentários aqui no canal, principalmente nesse vídeo. Primeiro eu quero começar agradecendo as pessoas que mandaram mensagens de apoio, de forças, condolências, tá? Muito obrigado a vocês, essas palavras elas foram muito importantes para mim nesse momento difícil. Só que tudo não são flores, também tem muitos comentários aqui, eu não vou passar os comentários para vocês. Não vou passar os comentários para vocês, mas vocês podem dar uma olhada, eu acredito que vocês viram, né? Comentários dos mais diversos tipos, tá, pessoal? E me chamou a atenção é que muito comentário falando que empreender não é fácil. Enfim, isso deu para sentir na pele, né? Comentários falando que... Enfim, todos os comentários respeitosos, tá? E primeiramente eu quero deixar claro que eu não me senti ofendido em nenhum momento por esses comentários. Foram comentários, pontos de vistas, muitos diferentes do meu ponto de vista, mas eu vou tentar falar um pouco sobre isso aqui, o real motivo pelo qual eu fechei a pizzaria, tá? Em menos de 90 dias, a pizzaria já faturava R$ 5.000 por mês, abrindo somente fim de semana, tá? Só sábado e domingo. Abrindo somente aos sábados e domingos, eu já estava com faturamento de R$ 5.000, e era um negócio que... Mas estava trabalhoso, estava cansativo, mas tinha um grande potencial de crescimento. Eu já estava visando isso, tá? Já estava visando isso e me preparando para investir. Porém, como eu falo no vídeo anterior, aconteceu o falecimento do meu sogro, minha esposa sem cabeça. Eu acabei refletindo mais sobre a situação, sobre o que eu estava fazendo da minha vida, e achei melhor encerrar esse negócio que parecia ser uma galinha dos ovos de ouro. A verdade é essa, tá? Eu até havia abandonado o sonho dos R$ 10.000, até havia abandonado o sonho de chegar nos primeiros R$ 100.000 por investimentos, investir na Bolsa de Valores para focar nesse negócio. Mas a vida é assim, cara, as nossas perspectivas mudam. Fechar a pizzaria não foi uma escolha fácil, tá? Não foi, porque é um sonho que eu tinha, mas eu fechei porque no meu entendimento, na minha concepção, tinha algo mais importante do que gerar um negócio e ganhar muito dinheiro, certo? Algumas pessoas falaram aqui, pô, mas você fecha pensando na sua família, nos seus filhos crescem, dão as costas para você, sua esposa, qualquer momento, quando acabar o dinheiro, você ficar desempregado, ela dá um pé na sua bunda. Esse tipo de comentário, né? Enfim, é o ponto de vista das pessoas, mas eu vou falar sobre isso também. Primeiramente, pessoal, teve uma fase da minha vida em que eu saí de uma empresa. Eu trabalhei mais de 8 anos no mercado e decidi trabalhar como mototáxi aqui na minha cidade, certo? E foi um período bem difícil, esse período de mototáxi, porque é algo que não dava muito dinheiro. Tinha mototáxi a rojão aqui, tudo desregularizado, não era regularizada a profissão de mototáxi, ainda não é até hoje. Então qualquer um entrava, tinha queima de corrida, por exemplo, uma corrida que era R$ 10, o cara, para não ficar parado, fazia por 6, e esse monte de coisa que, enfim, só para o vídeo não ficar muito longo, enfim, não dava dinheiro para mim, tá? Eu não conseguia manter a casa. E durante esse período, a minha esposa trabalhava, tá? Minha esposa, ela trabalhava com manicure, já vendia cosméticos, e em nenhum momento, nesse período que eu passei difícil, em nenhum momento ela chegou para mim assim e falou: amor, é o seguinte, procura um trabalho porque você não está conseguindo pagar as contas e está ficando cansativo para mim. Em nenhum momento ela chegou para falar isso, nem demonstrou. Sempre que... Enfim, eu sempre procurei não deixar faltar nada em casa, tá? Nesse período. Mas não era fácil. Tinha muitas dificuldades e o ganho era pouco. Tinha manutenção de moto. E ela nunca chegava para mim: amor, a carne tá acabando, a verdura tá acabando,
o lanche das crianças está acabando, ela nunca chegou com esse tipo de indagação, de cobrança para mim. Ela simplesmente chegava com o dinheiro dela, que ela trabalhava com a sacola de carne, verdura, alimentação. E, enfim, é um período que não foi muito fácil para mim, porque o homem ele é vaidoso, o homem é vaidoso, o homem é o provedor da família, certo? E deve ser assim, na minha cabeça é. E foi um momento onde eu me senti fraco, certo? Porque eu não conseguia fazer o básico, o mínimo que um pai de família deve fazer, que é colocar comida na mesa, tá? Eu colocava, mas não era suficiente. E em nenhum momento a minha esposa chegou com esse tipo de cobrança, chegou me pedindo nada. Ela simplesmente via as coisas faltando e ela ia lá e trazia, comprava com o dinheiro dela, tá? Ela viu que estava faltando, ela trazia e ela nunca me cobrou nada. Então, para esse tipo de comentário que um dia seus filhos viram as costas, sua esposa viram as costas, vai de pessoa, cara, vai de caráter, tá? Tem muito mais a ver com o caráter da pessoa do que simplesmente com você casar imaginando isso. Então, esse período difícil a gente passou, graças a Deus. Hoje a gente vive uma vida completamente diferente e eu não deixo faltar nada em casa. E eu sou esse cara que eu prego aqui nos vídeos, um cara família, um cara que prioriza os filhos, que prioriza a esposa, que prioriza estar em casa, certo? Nem todo mundo pensa assim, tá tudo bem, tá? Então, a escolha que eu fiz de fechar a pizzaria para focar na minha família em si, para ter mais tempo de qualidade, uma escolha que ela não foi fácil, mas também não foi uma escolha difícil, porque eu sei o valor que a minha família tem para mim, eu sei o que a gente já passou. Se amanhã, por exemplo, vai dar tudo errado e eles vão me largar, aí será uma escolha deles, tá? Isso aí não tem a ver comigo, vai ter a ver com eles. E se a gente pensar sempre assim, o cara nunca vai arrumar um trabalhar para os outros, porque você vai ficar pensando, pô, a qualquer momento esse chefe vai me demitir, então eu tenho que sair desse trabalho. Aí eu não vou sair na rua porque eu posso cair, morrer, ser atropelado. Aí eu não vou casar porque a mulher quer metade das minhas coisas. Você nunca vai estar feliz, você sempre vai estar nessa vida triste, sofrida, tá? Então, partindo desse princípio que eu tô falando para vocês, é algo pessoal que eu não queria expor aqui, tá? Porque é uma história bem pessoal mesmo, como eu gosto de contar, mas aconteceu. Então, é aquele ditado, só quem calça o sapato sabe aonde o calo aperta, tá? Então, enfim, já tô acostumado aqui no YouTube. Eu sei que a partir do momento que eu gravo qualquer vídeo aqui contando algo sobre a minha vida, eu tenho que estar preparado para os comentários, mas acho que as pessoas deveriam pensar mais no que falam, né? Porque nem todo mundo é igual, né? Mas eu respeito o ponto de vista de vocês, isso realmente acontece, graças a Deus não é o meu caso, pode acontecer amanhã, mas enfim, eu não me preocupo muito com isso. Me preocupo em ser um bom pai, um bom esposo, tá? Um bom dono de casa. Outra coisa que teve num comentário, pessoal, é que o cara falou assim, aí você vai viver de quê? De brisa? Né? Você vai viver de brisa, não sei o quê, vai sustentar a sua família com o quê? O cara falou, eu entendo o seu ponto de vista, realmente priorizar a família é importante, mas você vai sustentar a sua família de quê? De que adianta você ter tempo de qualidade com sua família, e não pagar as contas, não ter o que comer, estar desempregado, né? Enfim, é um ponto de vista importante a ser considerado, tá? Eu acho que o cara tem que pensar nisso aí realmente. Acho que o cara realmente tem que pensar sobre isso. Só que eu não tô desempregado, tá? Eu não tô desempregado. Quem acompanha aqui os meus vídeos e realmente assiste os vídeos por completo, sabe que eu trabalhava na pizzaria só fim de semana, tá? Quando eu me refiro no vídeo que a jornada estava cansativa, não é só na questão do delivery, eu estava trabalhando de domingo a domingo, porque eu trabalho em uma hamburgueria, eu presto serviço como motoboy lá, tá? Então, quando eu comecei a despertar esse desejo de empreender, foi por uma decisão minha, uma escolha minha, e não por uma necessidade, tá? Eu tinha dinheiro, eu tinha trabalho, para pagar todas as minhas contas, para investir. Quem acompanha aqui via isso sempre. E vivia razoavelmente bem. Só que eu falei, cara, eu acho que eu quero empreender. E lancei esse projeto, Pizzas do Cláudio, onde eu me propus a trabalhar durante 90 dias.
durante 180 dias, sem folgar, tá? Segunda a sexta na hamburgueria e aos sábados e domingo com delivery. E a intenção é que quando o delivery começasse realmente a dar bom mesmo, eu, enfim, sair da hamburgueria e focar nessa pizzaria. Mas não deu certo, os planos de Deus são outros, tá? Os planos de Deus, não sei nem se é plano de Deus, né? Porque a vontade de Deus é difícil de compreender. E como eu falei, não é algo que estava dando errado, a pizzaria estava dando muito certo. Só que dado o acontecimento, certo? A perda de uma pessoa importante, isso nos traz reflexões importantíssimas sobre a vida, sobre o que realmente é importante, se realmente vale a pena você ficar naquela corrida ali para ganhar dinheiro. E no meu ponto de vista não valia, por isso que eu desisti da hamburgueria, mas por isso que eu desisti da pizzaria, o famoso desistir de lutar pelos meus sonhos para lutar pelos dos outros. Só que a partir do momento que eu estou trabalhando para os outros, né, mesmo prestando serviço para uma hamburgueria, eu também continuo lutando pelos meus sonhos, tá? Porque eu estou ganhando para isso. E basta ter um bom planejamento financeiro, basta fazer boas escolhas e você não vai passar perrengue. Eu digo isso porque eu já tenho 38 anos e a minha vida, graças a Deus, foi sem nenhum perrengue, a não ser nessa fase que eu falei, em 2017, que aconteceu isso, que a minha esposa muitas vezes tomou as rédeas da situação, tá? Então minha família não está desamparada, eu tenho um investimento na Bolsa de Valores que já me gera uma renda passiva boa, tá? Razoável. Eu tenho outras rendas extras que eu faço aqui, que também me geram dinheiro. Então, não simplesmente eu estou abdicando de um negócio para ficar em casa, intocado com minha família. Não, eu continuo trabalhando, eu continuo correndo atrás das minhas coisas, só que hoje eu tenho muito mais tempo, certo? Então, quando eu estava nessa correria, a gente não tinha tempo de ir para a missa. Muitas vezes a gente não tinha tempo de sentar aqui em família, almoçar, sair, certo? Era uma coisa muito corrida, muito desorganizada e para mim não valia a pena. Houve um tempo em que para mim não valia a pena ficar numa correria desgramada dessa, porque, a época que eu mais corri, que eu trabalhava de dia e de noite, tá? Foi no início do meu casamento e foi para construir essa casinha que a gente tá aqui, graças a Deus, tá? Uma época bem sofrida mesmo, mas valeu a pena, né? A gente tem nossa casa, só que grande parte desse tempo eu não acompanhei o crescimento do meu filho mais novo, tá? Do meu filho mais velho. Durante uma parte muito grande desse tempo eu não acompanhei o crescimento do meu filho mais velho, porque eu trabalhava de dia, tá? Começava às 5 horas da manhã, então quando eu saía ele estava dormindo. Chegava tardezinha, às 4 horas, tomava banho, comia alguma coisa e voltava para trabalhar. Via ele ali rapidamente nesse período, de 4 horas até as 5, e voltava para trabalhar. Quando chegava em casa ele estava dormindo também, então era uma época bem corrida. E hoje eu não preciso fazer isso, então não faz sentido. Eu trabalho, minha esposa trabalha, certo? Há muitas outras formas da gente ganhar dinheiro, então por isso que eu abri mão dessa pizzaria. Me arrependi? Não, nem um pouco, pessoal. De coração, não me arrependi de ter largado mão da pizzaria para focar no que realmente é importante para mim. Foi um período importantíssimo para mim, eu aprendi bastante, me trouxe vários aprendizados, me mostrou um pouco da jornada do empreendedor, como é que é, e não é fácil, certo? E esse ensinamento eu vou levar para mim, a partir do momento que eu quiser gerar algum outro negócio, me aventurar novamente nessa área. Eu já vou ter uma experiência, mas confesso para vocês que eu não cogito mais a possibilidade de empreender em algo que eu tenho que dedicar tanto tempo ali de eu estar presente, porque hoje o maior projeto da minha vida, tá? Continua sendo a minha família, tá? A minha família, passar o melhor tempo de qualidade possível com eles, principalmente nesse momento aqui difícil aqui, onde a dor do luto, né, da minha esposa, isso nos faz refletir sobre o que realmente é importante para mim. E se você, por acaso, se você prioriza trabalhar, empreender, colocar seus sonhos, seus projetos acima de tudo, enfim, a escolha é sua, é uma decisão sua, tá tudo bem, tá?
mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu espero que tenha ficado claro. Esse vídeo de hoje eu trago aqui esse ponto de vista aqui, tentando esclarecer o porquê da minha decisão, tá? Eu não espero que vocês entendam de forma alguma, porque quem tem que entender sou eu, tá? Eu tomei essa decisão simplesmente porque eu julguei ser a melhor para mim e para minha família. Valeu?